Olá, nós somos a TS4GE e para a realização do nosso projeto de Business Intelligence dispusemos de uma equipa composta por 7 elementos com funções distintas mas complementares, que passamos agora a apresentar. Uma das áreas de estudo mais imprevisíveis e que todos os anos registam centenas de milhares de eventos e milhões de danos monetários acumulados são os fenómenos naturais. E como tal, o NCEI demonstrou um grande interesse na aplicação de conceitos de Business Intelligence e implementação de técnicas de Data Warehousing para a realização de um estudo mais aprofundado nessa área de negócio. Partindo de um conjunto de datasets, a equipa traçou um planeamento detalhado para a organização, tratamento e apresentação desses mesmos dados relativos aos principais fenómenos naturais, tsunamis e as suas run-ups, terremotos e erupções vulcânicas, por forma a disponibilizar uma forma de estudar e compreender os mesmos com maior detalhe, de modo a que sejam capazes de ter uma grande influência no processo de tomada de decisão do NCEI. Inicialmente, começaremos por abordar a análise dos dados que nos foram fornecidos, utilizando o Talent Data Quality, de forma a conseguirmos entender como os dados estão organizados e os que seriam mais relevantes para o nosso projeto. Esta análise foi fundamentada em tabelas e gráficos gerados pela ferramenta e pela seleção de indicadores estatísticos que nos permitem analisar, por exemplo, a frequência de um valor ou os padrões existentes e ainda valores distintos. Foi realizada também uma análise de erros, onde foram encontrados alguns exemplos, valores nulos ou desconhecidos, irregularidades nos valores, entre outros. Após a conclusão da análise de dados, procedemos à construção do modelo multidimensional, de forma a suportar uma consulta mais eficaz aos dados, tendo originado 4 processos de negócio passíveis de análise: gestão de tsunamis, run-ups, terremotos e erupções vulcânicas, e ainda 15 dimensões que nos permitem analisar os factos sobre diferentes perspectivas. Seguidamente, a equipa conseguiu reunir algumas questões analíticas que serão a base para a elaboração de um conjunto de dashboards que analisaremos mais à frente. Alguns exemplos dessas questões analíticas são: qual o fenómeno mais mortífero ou quais as regiões mais propícias a eventos. Foram também reunidos alguns KPIs, ou indicadores de gestão, que ajudarão a equipa a avaliar a evolução dos resultados obtidos a quando da realização deste projeto. Alguns exemplos desses indicadores de negócio são a evolução média de mortos num espaço de 5 anos por tipo de catástrofe. Focando agora o ETL, esta é a fase mais demorada do projeto, correspondendo a 70% do esforço total do mesmo, tendo sido iniciada com a extração dos dados, onde existiu uma filtragem dos mesmos considerados pertinentes pelo grupo. Seguidamente, foi realizado o tratamento dos dados, onde se procedeu à substituição de valores nulos ou em branco e à alteração dos caracteres especiais existentes. Por fim, fizemos o carregamento dos dados resultantes na base de dados. Este procedimento foi realizado para todos os processos de negócio e respectivas dimensões. As views permitem um acesso eficiente e eficaz à informação pelas aplicações Business Intelligence, por forma a que estas sejam auxiliares no processo de tomada de decisão.
Estas permitem analisar os factos disponibilizados pelas tabelas sob diferentes perspectivas, com vista ao cumprimento das análises de negócio já definidas pelo grupo. As vias-regiões ANO foram construídas para agrupar o número total de tsunamis, terremotos, erupções e run-ups com base nos atributos Year, Country e Region, utilizando a função de agregação Count. Assim, são geradas tabelas onde será apresentado o número de ocorrências, ao longo dos anos, por cada país e por cada região. Isto vai permitir perceber quais os anos, países e regiões com maior número de tsunamis, terremotos, erupções e run-ups, respectivamente. As vias relacionadas com os danos foram efetuadas para agrupar os atributos Death, Injuries, House Destroyed, Damage e Year relativos a um fenómeno e utiliza as funções de agregação Sum e Count. Assim, são geradas tabelas onde serão apresentados o número de ocorrências e um conjunto de atributos que descrevem um evento ao longo dos anos. A View Erupções Agent foi efetuada para agrupar o número de agent, podendo este variar entre 0 e 4, relativamente a uma erupção e utiliza a função de agregação Count. Assim, é gerada uma tabela em que será apresentado o número de agentes referentes a um determinado evento. A View Tsunami foi efetuada para agrupar os atributos altura máxima, número de run-ups e intensidade relativamente a um tsunami e utiliza a função de agregação Count. A View Veio Erupções foi efetuada para agrupar os atributos descrição geral e descrição qualitativa relativamente a uma erupção e utiliza a função de agregação Count. A View Vulcões Ativo Ano foi efetuada para agrupar os atributos nome do vulcão, latitude, longitude e ano relativamente a um vulcão. De seguida, apresentamos as dashboards que o grupo foi capaz de elaborar de forma a permitir uma interpretação mais específica e facilitada dos dados. A dashboard apresentada representa os dados referentes às erupções por ano e é possível observar que 2018 foi um ano onde se registrou uma quantidade de erupções considerável, mais de 20.000, tendo sido este o ano com mais erupções desde 1800. Logo a seguir, encontramos o ano 1990, com mais de 15.000 erupções registadas. Analisando a evolução do número de erupções, percebemos que este tem vindo a evoluir com o passar dos anos, o que pode significar um verdadeiro aumento das ocorrências, mas também pode ver-se ao facto de a tecnologia disponível nos dias de hoje ser mais sofisticada para registrar estes fenómenos. A dashboard apresentada pretende ilustrar os dados referentes aos danos que foram causados por um terremoto ao longo dos anos. Conseguimos perceber uma evolução do número de casas destruídas, danificadas ao longo do tempo, assim como do dano monetário provocado por este fenómeno. No que toca às casas destruídas, é possível identificar um pico de valores perto de 2010, sendo este o valor mais alto alguma vez registado. Maior parte dos valores foi registada a partir de 1980, apesar de não serem valores significativos. Este facto pode dever-se à evolução da sociedade e consequente aumento do número de casas construídas. Após uma análise detalhada dos dados que a equipa tratou, é possível perceber as reais implicações, em termos tanto monetários como humanitários, das catástrofes naturais. Desse modo, este estudo com vista à implementação de um sistema de Business Intelligence tem toda a pertinência, uma vez que permite um acesso muito mais eficiente e eficaz a um conjunto de dados que facilitam, em muito, o processo de tomada de decisão, neste caso, da empresa NECEI.